Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje, trazendo luz e sabedoria para esta nossa nova exploração. Amém. É o melhor jeito de começar a nossa análise de hoje, com certeza. Pois é. E, bom, para dar a largada, eu queria trazer uma imagem mental aqui. Vamos lá. Pensa na cena de estar dentro de um avião de grande porte, sabe? Tô imaginando. E de repente ele começa a despencar numa zona de turbulência assustadora. Nossa, dá até frio na barriga. Dá mesmo. Mas aí, no meio de todo aquele caos, em vez de apertarem os cintos, os passageiros decidem tentar arrombar a cabine da tripulação. Como assim? Isso mesmo. Eles tentam tomar o manche do piloto à força, tipo, num desespero total. Uma insanidade, né? Totalmente. E por mais incrível que pareça, essa é a imagem exata que um texto de quase 3.000 anos usa para descrever o funcionamento do nosso mundo. E a atitude humana diante dele, claro. Exato. Hoje, o material que a gente tem na mesa para esta análise aprofundada é o Salmo 75. Um texto riquíssimo. Muito. A gente vai ler na versão da Nova Almeida atualizada, a famosa NAA. E não vamos ficar só na leitura, né? De jeito nenhum. A gente vai desconstruir esse texto usando as notas de estudo e o comentário bíblico incrivelmente detalhado do teólogo Allen P. Ross. E o que torna esse mergulho todo tão fascinante é justamente o pano de fundo do texto. O contexto histórico, né? Exatamente. Para quem acompanha a história, o Salmo 75 é identificado como um cântico de Asaf. E Asaf não era qualquer um, não era um amador. Longe disso, ele era um dos principais músicos e mestres de coro do rei Davi. Ah, o cara entendia de música. Sim, ele entendia profundamente como a arte, a música e a teologia se encontram. E tem um detalhe. Pois é. E o comentário do Allen P. Ross aponta que esse título, por si só, já estabelece uma atmosfera de tensão. Como se fosse a trilha sonora de um filme de suspense. Exato. É um clamor por preservação no meio de uma ameaça iminente. Então a nossa missão de hoje é entender isso. Isso. A missão é desvendar como essa composição literária e teológica do Asaf celebra uma vitória. Uma vitória que já aconteceu. Não. Uma vitória que ainda não aconteceu no plano físico, mas que é dada como certa. Uau! Isso exige muita fé. Muita! E o Ross nos ajuda a ver o contraste absoluto e chocante entre a arrogância humana desenfreada e o juízo perfeitamente calculado do Criador. E essa tensão que a gente comentou começa de um jeito muito peculiar no texto. Logo no começo. Se a melodia é "não destruas", sugerindo um perigo, o primeiro versículo surpreende muito. Surpreende, porque ele inicia com uma explosão de gratidão, né? Isso mesmo. A congregação, que ali está representando Israel, declara: "Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas." É um ambiente puro de louvor. Sim, mas a transição para o versículo 2 é onde a estrutura do texto dá o seu primeiro sobressalto. É aquela quebra de expectativa. Total. Do nada, no meio da música, a gente ouve a própria voz de Deus interrompendo o louvor. Interrompendo para dar um recado muito claro. Ele afirma: "Quando chegar o tempo determinado, julgarei com retidão." E logo na sequência, o versículo 3 complementa com a imagem que embasa a nossa analogia lá do avião e da turbulência. Ah, verdade. O texto diz: "Ainda que tremam a terra e todos os seus moradores, eu firmarei as suas colunas." E a análise do Ross sobre essa introdução é fundamental para o restante do texto. O que ele diz sobre essa tremedeira toda? Ele revela que o julgamento divino, ao contrário do que o senso comum dita por aí, não é um ato de destruição arbitrária. Não é Deus simplesmente perdendo a paciência e quebrando as coisas. De forma alguma. É o mecanismo exato que preserva a estabilidade da ordem criada. Interessante essa visão. Porque a impiedade, a maldade e a arrogância, elas não causam apenas problemas morais isolados, sabe? Elas afetam o todo. Exato. Na visão do Asaf e na teologia bíblica em geral, essas atitudes trazem o caos estrutural, elas fazem o mundo literalmente tremer. Como a turbulência no avião. Perfeito. E a resposta de Deus a esse tremor não é o pânico, como os passageiros lá na cabine. A resposta é a afirmação de que ele segura as colunas. As colunas da terra.
Como assim? Então, na cosmologia antiga, a Terra era frequentemente descrita de forma poética, como tendo fundações ou colunas, que seguravam tudo no lugar. Ah, entendi. Uma imagem para ilustrar a base do mundo. Isso. O Ross explica que isso é uma metáfora para a ordem moral e física do universo. Então, quando a maldade humana ameaça colapsar a sociedade... É a justiça latente do Criador que mantém tudo de pé. Caramba. Mas confesso que há algo nessa ideia do tempo determinado que me causa uma certa inquietação. É um ponto difícil de aceitar às vezes, né? Muito. Puxando novamente a imagem do avião naquela turbulência severa. Aham. A aeronave chacoalha, as bagagens caem dos compartimentos, as luzes começam a piscar. Um terror. O pânico na cabine de passageiros é real e é imediato. Aí o engenheiro que projetou a estrutura de metal do avião sabe que as colunas suportam a pressão. Sim, ele tem essa certeza. O piloto tem um manual e sabe o momento exato de alterar a rotação dos motores para estabilizar tudo. Ele está no controle. Mas para quem está levando o solavanco lá atrás nos assentos, a grande pergunta é: por que o piloto simplesmente não acaba com a turbulência agora mesmo? Por que esperar, né? Exato. Porque existe um tempo determinado que exige essa espera agoniante enquanto a Terra continua tremendo e machucando quem está nela. E olha, essa é a angústia central de toda experiência humana. Sem dúvida. E o comentário do Alan Ross enfrenta esse dilema diretamente. Ele não foge dessa pergunta. E o que ele argumenta? Ele enfatiza que a justiça de Deus não opera na frequência da reatividade humana. Nós somos muito reativos, né? Muito impulsivos. Quando a gente vê o caos ou quando sofremos uma injustiça, a nossa reação instintiva é exigir uma retaliação instantânea. A gente quer um conserto no exato segundo em que a dor acontece. Exato. No entanto, o Salmo retrata um soberano que opera num cronograma perfeito. O tal do tempo determinado indica que a justiça divina tem um calendário inabalável. Um calendário que não muda por conta do nosso pânico. Isso. Ela não está sujeita a pressões externas ou ao desespero humano. Então, o que o texto está pedindo da gente? O que o texto pede é o reconhecimento de que, enquanto esse momento definitivo não chega, a realidade não está desgovernada. O piloto ainda está na cabine. Perfeito. O mundo não desmorona sobre o próprio peso da maldade, porque o Criador, de forma bem visível e silenciosa, sustenta as fundações. Então, a hesitação em agir instantaneamente não é omissão. De forma alguma. É um sinal de controle absoluto. Nossa, isso muda a perspectiva. Mas se a Terra inteira depende dessas mãos invisíveis segurando as colunas para não colapsar, a reação daqueles que causam a turbulência se torna ainda mais irracional. Fica parecendo uma loucura mesmo. E o texto aborda essa insanidade logo no momento seguinte. Nos versículos 4 e 5. Isso. O Salmo passa daquela promessa de estabilidade para um alerta direto aos causadores do caos. Um aviso bem duro. E a versão da Nova Almeida atualizada, a NAA, faz uma tradução muito curiosa para o nosso cotidiano aqui no Brasil. Sim, ela usa uma expressão bem popular. A gente lê o seguinte: digo aos soberbos que não sejam arrogantes e aos ímpios que não fiquem de nariz empinado. Não levantem orgulhosamente o seu nariz, nem falem com insolência. Nariz empinado. É uma expressão tão comum, né? Super comum. E é aí que as notas de estudo e a profundidade trazida pelo Ross se mostram totalmente indispensáveis. Por quê? A tradução perdeu alguma coisa? Então, a tradução nariz empinado cumpre bem o papel de comunicar a vaidade e a insolência, para quem lê hoje em dia. A gente entende rápido o que significa. Sim. Porém, o hebraico original utiliza um vocabulário profundamente enraizado na cultura do Antigo Oriente Próximo. Que devia carregar um peso bem diferente. Um peso simbólico muito maior. O texto original não fala absolutamente nada de narizes. Sério? Fala do que então? São para não falar com o pescoço duro. Uau! Levantar o chifre e pescoço duro. Isso. O Ross detalha que a palavra chifre, nesse contexto antigo, é uma metáfora extraída diretamente do mundo animal e militar. Olha, existe um abismo visual imenso entre essas duas imagens. Com certeza. Vamos analisar o impacto disso. O nariz empinado evoca a imagem de uma figura socialmente snob. Alguém mesquinho, talvez. É, tipo alguém que enriqueceu de repente e passa a ignorar as velhas amizades.
Ou uma pessoa com ego inflado que se acha superior numa roda de conversa. É alguém antipático, mas inofensivo, no fundo. Exatamente. É irritante, mas não te ameaça de morte. Agora, quando a gente substitui essa imagem pela expressão original, levantar o chifre, A figura muda completamente. Um touro, furioso. um bicho que raspa o chão, tensiona os músculos do pescoço, aponta a sua principal arma letal para o alto e se prepara para uma investida fatal. É uma postura bélica, de guerra mesmo. Deixa de ser um simples defeito de caráter de alguém vaidoso e passa a ser uma ameaça agressiva e declarada, não é? A agressividade é o ponto central que o Ross quer que a gente perceba. O chifre era o símbolo máximo de vitalidade, de poder e de força militar nas culturas antigas. Reis usavam chifres nos capacetes, não usavam? Usavam muito. Eles usavam capacetes com chifres justamente para demonstrar divindade e um poder que não podia ser vencido. Para intimidar o inimigo. Isso. Portanto, levantar o chifre significa exibir uma autoconfiança que desafia qualquer autoridade superior. É uma afronta direta. O Ross até utiliza um conceito que descreve isso como um andar arrogante, sabe? O ato de se pavonear com o peito estufado, pronto para o enfrentamento. E o detalhe do pescoço duro entra onde aí? O complemento de falar com o pescoço duro reforça essa ideia de uma rebeldia obstinada. A imagem de um animal de pescoço duro é a da besta de carga que se recusa a ser guiada. Aquele animal teimoso que empaca. Exato. Ele enrijece a musculatura do pescoço para não ceder um único milímetro à vontade do seu condutor. O que torna toda essa postura de confronto um atestado de insanidade completa da parte do ser humano. Sem dúvida, é irracional. Porque a gente acabou de estabelecer, com base no versículo 3, que os seres humanos não conseguem impedir a terra de tremer sob seus pés. Nós somos totalmente frágeis. E, no entanto, essas mesmas criaturas frágeis assumem a postura de um touro enfurecido e de pescoço duro contra o único ser que está segurando as colunas do chão que elas mesmas pisam. É um absurdo lógico. É como ameaçar de morte o engenheiro que está segurando a única ponte pela qual se pode atravessar um abismo. Uma excelente analogia. Então, o alerta de Deus pedindo para abaixarem o chifre não é uma ameaça mesquinha, soa quase como um apelo misericordioso para que eles cessem um comportamento suicida. A definição de comportamento suicida se encaixa perfeitamente aqui. É o clímax da loucura humana confiar no próprio poder contra o arquiteto de toda a realidade. É muita cegueira. O aviso é muito claro: abaixem suas armas, abandonem a rebeldia teimosa. O Ross destaca que esse alerta demonstra que a justiça divina, embora seja implacável lá no seu tempo determinado, ainda oferece uma janela para mudança de atitude. Um tempo para a pessoa se arrepender e baixar a guarda. Isso, mas a arrogância cega o ímpio para sua própria fragilidade, ele acha que não precisa mudar. Mas essa janela de tempo se fecha em algum momento, né? Inevitavelmente. E a partir do versículo 6, o cântico de Asaf sofre uma guinada muito ríspida. O tom muda completamente. O tom de advertência evapora e a gente entra no momento da execução pura da justiça. Que se revela bem sombria. E inevitável. Os versículos 6 e 7 deixam claro o cenário de quem insistiu no pescoço duro. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem no deserto que vem um auxílio. Deus é o juiz. A um ele humilha, a outro ele exalta. É o fechamento definitivo de todas as rotas de fuga. Nenhuma rota terrena sobra. Nenhuma. O levantamento geográfico que o texto faz é muito preciso, conforme o comentário do Ross explica pra gente. Oriente, Ocidente, deserto. O que isso significava para eles na época? Para o povo de Israel, essas direções representavam as fronteiras de todo o mundo conhecido e representavam também as possíveis fontes de alianças políticas ou de socorro militar. Tipo pedir ajuda para os vizinhos poderosos. Exato. Ao leste e no Oriente ficavam os grandes impérios. A oeste, o mar Mediterrâneo com suas enormes frotas marítimas. E ao sul, as vastidões do deserto. E o norte? O norte geralmente era de onde vinha a invasão, então nem era considerado rota de fuga. Entendi. E qual é a mensagem por trás desse mapa? A mensagem é que os ímpios, no dia do julgamento,
olharão desesperadamente para todas essas direções no mapa em busca de aliados ou esconderijos. E o que eles encontram? Apenas o vazio. O poder que eles antes exibiam, levantando seus chifres e estufando o peito, se dissolve completamente diante do tribunal celestial. Sabe, essa busca desesperada por socorro nos cantos do mapa lembra muitos grandes escândalos modernos. Como assim? Quando alguém de extremo poder político ou poder financeiro é pego num crime gravíssimo, qual é a primeira reação? Ativar os contatos, fugir. Ativar um exército de advogados milionários. A pessoa tenta encontrar uma brecha microscópica nas leis. Com certeza. Aí ela transfere os recursos para jurisdições internacionais lá no Oriente, abre contas secretas em paraísos fiscais no Ocidente. Ou literalmente embarca num jato particular. Exato. Embarca para um país no meio do deserto que não possui tratado de extradição. É a eterna tentativa humana de fugir da jurisdição para não pagar pelos crimes. Só que o Salmo mostra o limite disso. Sim, o grande problema que o Salmo 75 aponta é como alguém pode fugir de uma jurisdição quando o juiz que vai proferir a sentença é o próprio criador do mapa geográfico. É impossível. Como você foge do autor das leis universais da física e da moralidade? O tribunal é do tamanho do cosmos inteiro. Não há para onde transferir os bens. E essa impossibilidade de escapar da jurisdição divina é o que prepara o terreno para a metáfora mais impactante de todo o Salmo. Aquela do versículo 8, né? Essa mesma. O Ross dedica uma atenção muito especial a essa parte do texto. É um versículo forte. Ele diz, porque na mão do Senhor há um cálice de vinho que espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber. Sorvem-o até a última gota todos os ímpios da terra. É uma mudança radical de cenário dentro da poesia. A gente sai das imagens de terremotos e de touros selvagens E entra num banquete sombrio. um brinde compulsório de condenação. Exatamente. Mas olha, eu preciso admitir que essa é a imagem que mais gera atrito na leitura de hoje em dia. É bem gráfica. É gráfica e muito pesada. A imagem de um cálice que espuma na mão de Deus, forçando as pessoas a beberem até o fundo, Pode soar estranho para os nossos ouvidos. soa, para a sensibilidade moderna, como um ato quase vingativo. Sim, parece excessivo para muita gente. Parece a imagem de um Deus carrasco, obrigando um prisioneiro a ingerir veneno num porão. Como o comentário do Allen P. Ross lida com essa imagem do cálice sem fazer a justiça divina parecer pura crueldade punitiva? O desconforto com a imagem é supernatural, a gente precisa reconhecer isso. Ainda bem, achei que era só eu. Não, não é. Mas a explicação do Ross clareia muito o aspecto teológico por trás dessa severidade toda. E qual é a explicação? Na cultura do Antigo Oriente, o cálice frequentemente simbolizava a porção do destino que alguém recebia de Deus, fosse algo bom ou ruim. Entendi. A medida que te cabe na vida. Isso. E o detalhe do vinho que espuma cheio de mistura refere-se a uma prática bem específica da época. Eles tinham o hábito de adicionar especiarias e resinas fortes ao vinho comum, Pra quê? Pra dar gosto? para torná-lo extremamente inebriante e potente, quase como uma droga forte. O Rosa esclarece que esse cálice representa a fúria concentrada de Deus contra o mal prolongado. Não é um vinho suave para uma festa. Não, é uma bebida atordoante. E não é crueldade desmedida, é a medida exata e inalterada da rebelião daqueles que passaram a vida toda levantando o chifre contra a ordem moral. É colher o que se plantou em forma líquida. Basicamente. E a expressão beber até a última gota tem um peso enorme no original. O que ela significa lá. O original hebraico envolve a ideia de beber até as fezes ou sedimentos amargos que ficam no fundo do copo. Nossa, raspar o fundo mesmo. Sim. Isso ilustra que a justiça não é feita pela metade. Nada, nenhuma atitude arrogante ficará impune e o Rose descreve o efeito desse cálice como um julgamento atordoante. Atordoante porque a bebida é forte. Exato. O arrogante não é apenas destruído fisicamente de forma rápida. Ele é forçado a experimentar internamente o peso absoluto da própria maldade. Ele tem que engolir a própria arrogância. E o resultado é que ele fica atordoado, cambaleando como um bêbado que perdeu totalmente o controle sobre suas faculdades mentais e físicas. A ironia é gigante, né? Muito.
Aquele que pensava ter o controle supremo do seu destino, que empinava o nariz e batia no peito, agora não consegue nem mesmo se manter em pé. É uma transição que tira o fôlego da gente. É uma montanha-russa narrativa. Primeiro, a figura de um ser de pescoço duro, empinado, se recusando a ser dobrado ou guiado. Depois, alguns versículos à frente, essa mesma figura aparece completamente atordoada, engasgando com o sedimento amargo da própria condenação que foi servida pela mão do juiz. É a quebra total do orgulho. E diante de uma cena tão densa de ruína total para a arrogância, o cântico precisa encontrar uma saída, né? O salmo não poderia simplesmente terminar com todos cambaleando e o mundo mergulhado no desespero. Com certeza não. E a resolução luminosa, de fato, acontece logo a seguir nos versículos 9 e 10. O desfecho da música. Exato. O desfecho traz a luz que justifica todo o processo de julgamento anterior. Como o Asaf retoma isso no versículo 9. A figura do Asaf retorna representando o povo que manteve a fé no meio da turbulência. Ele jura: quanto a mim, exultarei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Ou seja, a espera acabou valendo a pena? Sim. A antecipação daquele tempo determinado que a gente discutiu lá no início, agora gera exultação. O louvor acontece porque o Deus de Jacó se revelou. Ele parou de agir nos bastidores. E se revelou não apenas como um ser de poder bruto, mas como o juiz perfeito que limpa a terra de toda a impiedade que causava aquele tremor estrutural. Então a gente chega no versículo 10, que, literariamente falando, é um momento impressionante do poema. É a chave de ouro. Depois de todo esse cântico entoado pelo Asaf, o texto finaliza assim: abateria as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. E aqui surge uma confusão narrativa muito, mas muito interessante que o Ross analisa. A versão original, de novo, não fala forças, né? Não. O original fala chifres. Cortarei os chifres dos ímpios. Mas a grande questão é quem está falando isso. Quem diz eu abaterei? Porque durante o versículo 9, o Asaf estava falando em primeira pessoa sobre cantar louvores. Ele dizia eu cantarei. De repente, no verso 10, o dono da voz tem o poder absoluto de abater os ímpios e exaltar os justos. É como se alguém tomasse o controle da música do nada. O Ross levanta duas interpretações possíveis para essa ambiguidade de vozes, que é super proposital. Qual é a primeira? A primeira é que pode ser a própria congregação falando. A comunidade de fé que, revigorada pela promessa divina, assume o papel de agente da justiça de Deus na terra, declarando a sua oposição contra o mal. Faz sentido. O povo dizendo que vai lutar pelo que é certo. Faz. No entanto, o tom de autoridade absoluta nesse final e o paralelismo perfeito com o versículo 2, onde Deus diz textualmente, eu julgarei com retidão, indicam algo muito mais forte. Indicam que é o próprio Deus. Exatamente. Indicam que é o próprio Criador retomando a palavra para encerrar o assunto. É como se, no meio da música cantada pelo salmista, Deus pegasse o microfone no último verso para dar a palavra final. Ele assume a narrativa. Ele encerra a questão. E a simetria poética que o Ross aponta aqui é simplesmente a coroa do salmo. Que simetria é essa? Lembra do versículo 4? Nós vimos a arrogância humana levantando os chifres num ato de rebeldia cega. O touro se preparando para o ataque. Isso! Agora, no versículo 10, a ação final de Deus é literalmente cortar os chifres. O animal rebelde é desarmado e humilhado publicamente. A arma principal é arrancada. A força que ameaçava desestabilizar o universo é permanentemente neutralizada pelo juiz inescapável. Uau! E tem o outro lado da moeda nesse versículo. Sim, o contraste final que é o reerguimento da justiça. A força ou os chifres dos justos, daqueles que confiaram e esperaram pelo tempo de Deus. A força deles será exaltada. Serão erguidos pelo próprio Deus. O que nos mostra, no fim das contas, que esse julgamento atordoante que parecia tão pesado na imagem do cálice, é na verdade um ato de profunda restauração. A justiça divina quebra o ciclo do caos e devolve a estabilidade ao nosso avião. O avião volta a voar nivelado. Aqueles passageiros que queriam invadir a cabine e causar o desastre são neutralizados e o voo de todo mundo pode seguir seguro. O fim da impiedade é o nascimento de uma paz duradoura para a criação.
A purificação da ordem criada é o que torna tudo isso um grande motivo de música e de louvor para o Asaf. A justiça traz alívio. Traz sim. A ação de Deus destrói apenas o que destrói a vida. Para aqueles que estão alinhados ao coração de Deus, o abater dos chifres não traz terror, mas sim alívio e segurança. Porque a fundação não vai ceder. O soberano que sustenta as colunas lá no início demonstra que o seu controle abrange desde as estruturas geológicas do planeta até os destinos morais da humanidade. Tudo está na mão dele. E olha, com uma jornada tão intensa extraída de apenas 10 pequenos versículos, a gente foi da turbulência que balança a Terra até a restauração poética de toda a ordem. Foi uma viagem e tanto pelo texto original. Exploramos os detalhes cruciais levantados pelo comentário do Alan P. Ross e mergulhamos no peso histórico e linguístico que a nova Almeida atualizada nos apresentou como porta de entrada. E os paralelos com os dias de hoje são muitos. Demais. Pensando em tudo o que foi dissecado aqui, qual seria um ponto de reflexão final? Para fecharmos, Isso. um pensamento provocativo que a nossa audiência possa levar adiante após fecharmos esse estudo de um texto milenar. Bom, eu acho que o grande desafio que o Salmo 75 lança para a nossa realidade de hoje reside na nossa incapacidade crônica de lidar com a espera. A gente odeia esperar. Nós vivemos num ecossistema moderno obcecado por resoluções em tempo real e por uma ideia de justiça servida no micro-ondas, em 30 segundos. Justiça fast food. Exato. Quando a gente observa pessoas de pescoço duro enriquecendo, manipulando sistemas e o mal aparentemente vencendo no dia a dia, a reação imediata costuma ser o cinismo. O cinismo ou o desespero puro. O desespero ou até o desejo de fazer justiça com as próprias mãos porque parece que ninguém mais vai fazer. E onde o Salmo provoca a gente? A provocação deste texto é sobre a ansiedade dessa espera. O que significa, no nível mais íntimo da nossa confiança, descansar no conceito de que existe um tempo determinado. Confiar no relógio do piloto e não no nosso. Perfeito. O atraso aparente não é desleixo de Deus. É a métrica paciente de um juiz que está preenchendo o cálice com exatidão e sustentando as colunas enquanto o relógio ainda não desperta. É um teste de paciência e fé. E a pergunta para o autoexame que fica é muito contundente. Qual seria? Diante da frustração com as injustiças que vemos, a nossa atitude se assemelha de quem levanta o chifre, exigindo o controle do manche e acreditando ser capaz de gerenciar o universo melhor que o próprio Criador. A gente vira o passageiro rebelde sem perceber. Muitas vezes sim. Ou, por outro lado, conseguimos encontrar a quietude e a humildade necessárias para confiar que as colunas da nossa vida e do mundo estão firmadas pelas mãos daquele que, no momento perfeito, cortará a arrogância e exaltará a verdadeira justiça. É uma bifurcação clara. Sim, e essa escolha define de que lado os nossos corações se encontram nesse salmo. Muito forte isso. Essa reflexão sobre a nossa própria impaciência e a necessidade imperativa de manter a humildade perante o tempo inescrutável de quem, de fato, sustenta a existência, é o fechamento perfeito para a nossa exploração do Salmo 75. Que seja um aprendizado diário para todos nós. Com certeza. Que essa perspectiva transforme a nossa visão sobre os aparentes triunfos temporários da arrogância no nosso dia a dia. Amém. E assim concluímos esta análise aprofundada de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.